Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui pro canal, né? Algumas pessoas já me mandaram começar vídeos, né? Gravar vídeos, falar com a câmera em si, contar um pouco da minha história, contar de quem eu sou, o que me motiva, né? E isso é algo que eu me pergunto todos os dias, mas eu tenho a resposta, né? Ela é bem lógica, até porque o que me motiva é a minha ambição, sabe? Desde quando eu era pequeno, eu sempre tive a vontade de ser grande. Ser alguém que vai mudar, sabe? Ser alguém que é algo que eu gosto é entrar nos lugares e as pessoas falarem X ou Y em mim. Pode ser mal, pode ser bem, na maioria das vezes é bem, né? Até porque eu não tenho coisas a alguma pessoa agregar de ruim à minha imagem, a não ser, né? Não vou entrar no caso. Porém, o que me move é minha ambição. E muitas pessoas confundem a ambição com a ganância. Isso até é algo comum, porque a gente vive numa geração, né, atualmente, 2025, onde tem pessoas muito acomodadas. E isso é algo que eu penso todos os dias. Como que uma pessoa consegue ser tão acomodada? Eu me considero uma pessoa acomodada. Por exemplo, eu acordo 6 horas da manhã, dia sim, talvez. Tem outros dias que eu acordo um pouco mais tarde, 9, 10 horas. Mas em geral, 6 horas da manhã, eu faço um café da manhã, eu como e vou pra frente do computador. Na frente do computador eu estudo. Eu trabalho, faço o que eu tenho que fazer, prospecto clientes ou seja lá o que for, qual for o do dia. Umas 3 horas eu vou pra academia. Só que mesmo assim eu me vejo muito estagnado, eu me vejo muito parado. Eu quero ser melhor, sabe? Eu tenho 18 anos, mas eu me comparo com pessoas que, tipo, pessoas de 30, 25, 30 anos, mas tem pessoas de 18 anos hoje fazendo trabalhos melhores do que eu faço, né? E por mais que eu seja muito ambicioso, eu ainda quero mais, sabe? Eu não quero deixar passar ninguém para trás, que isso é o que a ganância é, né? A ambição é algo ético, é algo certo. Apesar do dinheiro ser imoral, muitos de vocês devem saber disso, eu sou um cara muito ambicioso. E a maior motivação da minha ambição é a minha mãe. Isso eu falo sem sombra de dúvidas para todas as pessoas que eu conheço, que a minha mãe é realmente aquilo que me move. Porque, cara, desde que eu me conheço por gente e desde que eu tô nessa correria para tentar enriquecer, virar alguém muito influente no mundo, a minha mãe me apoiou. Eu já mudei pra. Eu tô há muito tempo no digital, né? Isso eu posso afirmar. Eu conheço de muitas coisas, então, desde que eu, em 2021, no finalzinho de 2021, que eu tentei entrar como afiliado, muitas pessoas entraram na mesma onda, que eu tentei entrar como afiliado e vender produtos, cursos, ela me apoiou. Em 2022 eu não dei tanta atenção, tinha entrado numa escola que mudou um pouco o rumo da minha vida, que foi integral, então eu me dedicava muito à escola. Em 2023 eu saí dessa escola e quem me apoiou? Minha mãe. Por quê? Eu falei pra ela, mãe, não é algo que eu quero, não é algo que eu almejo pra mim, e eu acho que enquanto eu estiver aqui fora, eu tenho muito mais tempo para ser produtivo, para estudar coisas que eu gosto, porque eu sempre fui esse cara. Eu gosto de estudar coisas que eu gosto, do que ser o tradicional que estuda matemática, português, geografia, blá blá blá. Isso eu considero que 99% das pessoas vão falar que também são assim, né? Porém, isso é algo muito mais profundo do que eu pensava. Então, em 2023 eu larguei um instituto federal, que era onde eu estudava, para seguir o que eu quero realmente. E nessa época eu fiz uma loja, né? Era a época do dropshipping. E eu abri ela. A gente faturou US$ 500, só que por falta de comprometimento do meu sócio, que era meu amigo e tal, isso não foi pra frente. Apesar de a gente ter. A gente queria muito, né? Mas ele não queria tanto quanto eu. Então, por propósitos que não se alinharam o suficiente, isso aconteceu e por ali parei. 2024 foi o ano que eu decidi morar sozinho. Larguei tudo onde eu morava, minha família, fui para outro estado, morar sozinho. E foi uma experiência do caralho. Mas a minha mãe
me apoiou incondicionalmente em todos os momentos. Deu um problema, tive que voltar. E nisso que eu voltei, a minha mãe me apoiou quando eu voltei. E daí agora em 2025, eu quis voltar a morar sozinho de novo. Essa é a minha casa. Tô morando sozinho, tenho 18 anos. E eu sou muito feliz. Mas em todos os momentos a minha mãe me apoiou. E sabe, eu fico pensando como que eu posso retribuir ela. Não tem maneira melhor do que trabalhar para dar uma vida digna a ela. Ela tem 50 anos, eu ainda infelizmente não consegui aposentá-la. Hoje no dia 12/11/2025, 12 de novembro de 2025, eu ainda tenho tentado todos os dias para fazer essa história mudar. Que eu quero que a minha mãe se aposente, né? Isso sem sombra de dúvidas. Ela é uma cabeleireira, trabalha de pé todo dia, fazendo cortes, cabelo, escova. Então, isso aqui dela, sabe, já tá bem desgastado. E a idade também, né? Trabalhando de pé, já são mais de 30 anos trabalhando com isso. Então, cansa. E saber que em todos os momentos a minha mãe apoiou, eu não tenho outra obrigação do que dar isso a ela, sabe? Dar um pouco do que seja viagens caras, uma casa linda, restaurantes caros. A primeira vez que eu levei minha mãe em restaurante caro foi, tipo assim, lindo. Ela tirou foto de tudo, ela gravou a gente indo, a gente voltando. E ela fala disso até hoje, sabe? Eu levei ela no Dia das Mães do ano passado e ela fala disso até hoje. Então, cara, eu fico muito incomodado quando pessoas que são acomodadas. Então, como que você não vai ter uma ambição grande sabendo que tem uma pessoa que faz de tudo por você? Ou até mesmo, se não tem uma pessoa que faz de tudo por você, por que que você não pode pensar grande pra você mesmo, sabe? Você vê aquelas pessoas andando... Eu, por exemplo, vamos supor, eu moro em Curitiba e todo dia eu vejo uma Porsche. Teve dias, finais de semana principalmente, eu vejo Ferraris, eu vejo McLarens, ainda não vi uma Lamborghini, mas desde que seja uma BMW, uma M4, por exemplo, é um carro caro. E você pensa assim, cara, o que será que essa pessoa faz para ter tanto dinheiro para comprar um carro desse? E a resposta é simples, a pessoa quis. E você não é muito diferente dessas pessoas, sabe? Tem pessoas que dizem que a meritocracia não existe, mas a minha família é um exemplo vivo de meritocracia. Então, nela eu acredito. Eu acredito. E eu penso, se essas pessoas conseguiram chegar lá, por que não eu, sabe? São pessoas grandes. Como que um homem não pode atingir o seu máximo do seu físico, o seu auge monetário, o seu auge mental, inteligência, sabe? Eu fico muito incomodado com pessoas que não procuram ser melhores o dia todo. Então, a ambição é isso. Você tentar ser melhor todos os dias, independente da área que seja. A área física, mental, financeira, espiritual. E isso é algo que eu peco um pouco, eu não vou mentir. Eu já estive no meu auge físico, que foi no final de 2023. Eu tava num corpo sensacional. E desde que eu vim morar sozinho, desde 2024 até hoje meu físico tá melhor, mas é algo ainda que eu preciso focar mais, porque eu não tenho ambição suficiente. A minha ambição atualmente é ter dinheiro, sabe? Bater a cabeça e fazer vendas e pessoas que comprem o meu serviço, para que assim eu consiga ter dinheiro para depois eu pensar em focar no meu físico. Mas, sabe, todos os dias eu tento ser melhor, porque eu não me conformo. Eu não me conformo. Eu posso fazer 10 mil no mês, tendo 18 anos, mas eu não vou me conformar. Posso fazer 20 mil no mês, mas eu não vou me conformar. Eu já deixei de fazer milhões, sabe, com criptomoeda. Foi onde a primeira vez onde eu não destrinchei, mas foi onde eu tive o meu ápice, assim, sabe? Foi onde eu me descobri, onde eu realmente comecei a ganhar dinheiro, onde eu vi que o dinheiro existia. Então, tipo, ver aquilo acontecendo na minha frente, sabe? O dinheiro acontecendo e, sabe, é algo
totalmente bizarro. Então, tipo, eu devo isso à minha mãe, eu devo isso a mim, e eu devo isso à minha futura família, porque eu cresci numa casa que o meu pai, graças a Deus, ele não deixou nunca faltar nada. Lógico, faltou um pouco de carinho, um pouco de cuidado, etc e tal, mas não vou me aprofundar nisso. Mas o meu pai, ele sempre trabalhou muito, ele nunca reclamou. Eu não via o meu pai faltando no trabalho. E isso são os pensamentos das pessoas antigas, sabe? O meu pai, apesar de tudo, ele me apoia, sim, mas ele quer que eu procure um emprego. Ele quer que eu siga essa antiguidade. A minha mãe, ela já tem uma mente mais aberta em relação a isso. Então é a ela que eu devo isso, sabe? O meu pai hoje tem uma vida totalmente diferente, ele tem uma família, ele tem uma estabilidade financeira que ele não tinha quando nós morávamos juntos. Mas ele me apoia? Sim, apoia. Mas em compensação, a minha mãe são valores totalmente diferentes. E esses são os pontos que a ambição me faz levantar todos os dias da cama e, sabe, sempre agradecer a Deus pelo dia que está se formando, as oportunidades do dia. Então, é isso que eu tenho para falar. Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu fiz esse canal, o canal já tá feito, mas agora eu vou começar a gravar esses vídeos porque são pessoas que já me pedem, tem pessoas que me consideram uma pessoa com algumas vivências legais para contar, apesar da pouca idade. Eu já pensei, já matutei isso muito na minha cabeça, que eu precisava criar um canal para falar, que eu gosto de falar, é algo que eu sempre tive interesse, em ter um canal no YouTube desde moleque, isso aí, pô, geração aí 2014, 2015 que pegou o YouTube brasileiro, creio que 70% das pessoas têm interesse ou já criaram um canal muito por causa dessa época. Só que essa minha criança interior nunca se desprendeu de mim. E eu lembro de um dia, eu falei pra minha mãe, foi esse ano, uns um mês, 2 meses atrás. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu tô com interesse em criar um canal no YouTube. E novamente, a minha mãe me apoiou. Falou, meu filho, interessante sua ideia e tal. E no dia seguinte, eu tava no McDonald's, eu tava na fila e eu estava com a bag do iFood, eu tava fazendo entregas. E daí um cara chegou pra mim assim, cara, que legal, pô, você devia contar sua história no YouTube. Só isso. E daí a gente começou a conversa, comecei a contar da minha história. Isso eu posso fazer em um outro vídeo, né? Eu não sei como vai ser esses vídeos, eu não vou divulgar em lugar nenhum. Eu só vou postar no YouTube realmente. E seja o que Deus quiser. Mas isso foi um sinal de Deus pra mim, nada além disso, que eu deveria criar um canal no YouTube, porque, sabe, uma coisa que eu aprendi também no digital é que a gente não cresce só em um meio. A gente precisa ter mais meios de movimentar o nosso perfil. Então, tendo esse canal no YouTube, podendo falar, podendo olhar para a câmera e talvez você do outro lado me ver e você entender o meu ponto de vista e visualizar isso na sua pessoa é um jeito que eu tenho de mudar a sua vida, mudar o seu dia, mudar seus pensamentos também, sabe? E como eu falei anteriormente, eu vim pro mundo não pra ser um peso morto, eu vim pra ser diferente, sabe? É algo que eu já ouvi muito, que eu ia ser diferente. Quando eu tinha 8 anos, o Grandpa, ele é o bisavô de um primo meu. Uma vez ele não gostava de mim e eu não falava inglês. E ele é missionário, ele veio do Texas pro Brasil. Então ele fala aquele português meio, sabe? E eu lembro até hoje das frases dele. Ele era um cara, ele era multimilionário. Ele teve a empresa dele, ele teve uma empresa de cadeira, mesas e etc. Que deu muito certo, aqui no Paraná, pelo menos. No sul, vamos dizer. E ele falou assim pra mim que ele não gostava de mim. Ele falou, eu não gosto de você, mas eu vejo que você vai ser uma pessoa excelente no futuro, que você vai deixar o seu legado. E sabe, eu nunca fui um cara muito religioso, por assim dizer, mas eu gostava daquele ambiente, eu gostava da fé deles, era algo que me movia. Então, sabe, ouvir com tanta convicção isso de um homem de Deus, não tem como você se conformar com pouco.
Uma vez eu fui pra Itaipu quando eu tinha 12 anos, 12 ou 11 anos. E eu conversando com um gerente, a minha mãe foi conversar com o gerente para tirar dúvidas, e eu comecei a conversar com o gerente, assim, e daí eu comecei a falar sobre alguns fatos, sobre né, Itaipu e tal, e em comparação à China, e o gerente do Itaipu olhou no fundo dos olhos da minha mãe e disse, seu filho vai ser um sucesso. Então, sabe, todos os dias vem isso na minha mente. Vem essas duas cenas, essas duas pessoas muito importantes, apesar do gerente de Itaipu eu não sei quem é. Eu não sei quem é. E o Grandpa foram duas coisas muito marcantes na minha vida. Então, frases que impactam a nossa vida. Pessoas que construíram o seu legado. Pessoas que sabem o que estão falando. Pessoas que viveram. Então, é algo realmente incrível. E é o que eu falo. Faça network. Apesar de eu ser um moleque novo naquela época, desde sempre eu fui atrás de pessoas grandes. Porque eu não me conformo. Eu não me conformo com pouco. Eu vou falar isso quantas vezes for necessário. Até porque eu sempre quis estar no meio de pessoas muito mais influentes, muito maiores. Eu já paguei por grupos de networking para eu estar no meio de pessoas que sabiam muito mais do que eu, seja em assuntos que eu não tinha a mínima noção do que seja, mas eu entrava nos grupos apenas para saber e entender o que eles estavam falando sobre. Eu nunca, cara, eu não consigo ver uma questão, vamos falar, uma questão de matemática. Clóvis Barros de Filho já falou isso uma vez. E alguém escreveu aquilo, alguém entende aquilo, e como eu não vou entender aquilo? Como? Tá ligado? Não faz sentido isso. Eu tenho que entender isso. E eu sou esse tipo de pessoa. Eu vou atrás de entender isto. Eu não me conformo. Mas é isso. Eu acho que eu já falei demais, 17 minutos falando na frente de uma câmera. Pretendo fazer mais vídeos, falando de outras diversas coisas. E vou fazer sim, é lógico que esse vídeo não vai bombar, mas vai ser um pontapé inicial para vocês verem meu canal. Se uma pessoa chegou até aqui, foi porque ela teve curiosidade de saber quem eu era, porque algum outro vídeo bombou. Esse primeiro vídeo não vai bombar. Mas é isso. Aqui agora são 00:04. Tô na frente do computador há 17 minutos. Estive estudando, agora não tô mais. Mas é isso, vou dormir, 00:00, já tá tarde, amanhã eu acordo cedo, tem que estudar mais e mais e mais e mais e mais. Obrigado por quem ficou, e é isso. Tchau, tchau.